Mas eu quero pegar um gancho dessa questão da romantização aí de escapar do rebaixamento para a gente falar do Vasco. Né? Tudo bem, né? O torcedor hoje está naquela sensação de alívio. É o alívio. O jogo extra saiu com a manchete do Vasco com o A, né, em destaque, está na Série A. Hoje vai ter muito meme de Nobalahar, né? Usando lá a declaração do Ramon Dias. Ele mesmo fez menção a isso na entrevista coletiva. Mas, gente, foi mais um ano que o Vasco passou pensando em Série B. É o que eu digo, na última década, o Vasco passou quase todos os anos ou pensando em Série B porque estava nela, ou pensando em Série B porque estava a ponto de ir para ela, né? Muitas vezes indo mesmo. E eu valorizei muitas vezes, né, o abraço da torcida do Vasco com esse time. A torcida entendeu que era um time limitado e começou a lotar o São Januário para empurrar esse time. Muitas vezes foi na força da torcida mesmo que o Vasco conseguiu as suas vitórias. Isso tem a sua beleza. Agora, é o mesmo cenário. Um time com o Vasco passando por essa situação, mais uma vez, um time insuficiente em campo. A gente viu a dificuldade que o Ramon Dias tinha em fazer essa equipe manter a regularidade por 2 jogos, se fossem, porque era um time com muita dificuldade técnica, né? Com muitas lacunas do seu grupo também. Isso que o Vasco contratou ali no meio do ano, né? E investiu para tentar suprir um pouquinho. E ainda assim quase foi rebaixado. O Santos ontem ficou por um triz. Foi na expulsão do jogador do Bragantino que o Santos começou a respirar e atacar. Então, é uma situação que precisa também de uma avaliação mais fria, porque a gente fala muito da mentalidade vencedora do Palmeiras, mas quando um time se acostuma e acha bonito lutar para não cair, escapar no rebaixamento, aí a gente está falando de uma mentalidade perdedora. E tem uma diferença fundamental do Vasco para o Santos, é que no Vasco o investimento já chegou, né? Houve a transformação em O Vasco teve o maior investimento da história, Barreto. Mais de 110 milhões em reforços. Lógico que também o investimento não resolve todos os problemas do clube numa temporada só. E transformar em SAF também não, né? Trabalho precisa de tempo, tem todas essas observações a serem feitas. Mas assim, a gente está falando de um time que vem lutando com suas dificuldades financeiras, que é o Santos, né? E que continua nessa mesma situação. O Vasco, né? Para diferenciar do Santos, teve pelo menos um aporte, né? Esse ano teve como sair para contratar, e contratou mal no começo da temporada. Né? Quando você tem 110 milhões para investir em reforços, você tem uma arma diferente dos outros. Então você tem que saber o mercado. Especialmente se você está falando da parte de baixo da tabela. Exatamente. Onde costumam ficar os times de menor poder de investimento. Eu acho, por exemplo, que o Vasco deu um azar com o Pedro Raul. A visão foi correta, a contratação foi correta, o jogador não respondeu. Bem, ok. Faz parte do jogo do risco do mercado. E aí veio uma segunda janela que para mim foi o que fez a diferença a favor do Vasco. Jogadores que não eram badalados, jogadores que não tinham nem currículo conhecido e que conseguiram responder de uma certa maneira e transformaram o Vasco num time mais competitivo. O Vasco saiu de 16 pontos no primeiro turno para fazer 29 no segundo. Então houve uma arrancada do Vasco. Muito em função dessas contratações. O Medel respondeu muito bem, assumiu uma liderança. O Verratti, ali na questão do ataque, ele preencheu muito bem. O Paulinho demorou, mas deu depois uma resposta muito boa, principalmente com a chegada do Ramon Dias. O próprio Praxedes oscilou, em alguns momentos foi bem, em outros ele foi mal. Mas foi uma segunda janela que deixou o Vasco mais competitivo. E eu estou contigo nessa. Eu acho que alívio não pode ser comemorado como título. Eu não vou discutir reação de torcida. Para mim, o torcedor tem licença poética para qualquer tipo de reação, desde que não haja violência e agressividade, como a gente viu no Santos. Agora, pagar promessa, fogos de artifício, vibrar, até mesmo sacanear o adversário porque não caiu, faz parte do jogo da paixão. Agora, diretoria e jogadores não podem comemorar uma situação como essa, fuga de rebaixamento, como se fosse título. Ainda mais numa instituição que vem sofrendo muito com essa situação e que impediu o que seria o 5º rebaixamento da história. Então, não podem jogadores e diretoria encarar essa situação como conquista de título. É alívio e, na hora seguinte, já começar a planejar o ano que vem, corrigindo as falhas que foram cometidas nesse ano. Porque é o Vasco da Gama. É uma instituição que não merece passar por isso.
Agora, o torcedor tem todo o direito de extravasar esse alívio, porque não é fácil. E o torcedor do Vasco é muito responsável por essa fuga do rebaixamento mais uma vez. Acho que na cabeça do próprio torcedor, né? Passa o ano todo sofrendo, aí ontem tem aquela explosão de alegria, graças a Deus. Mas é alívio, a sensação é de alívio. No dia seguinte, né? O cara olha para trás e vê assim, poxa, mais uma temporada ruim, mais uma temporada de sofrimento. E um outro detalhe, Barreto, mais uma temporada que o Vasco não disputa a competição continental. Pela 9ª vez, desde que começou a disputa nos pontos corridos, pela 9ª vez o Vasco está de fora de uma competição sul-americana. E são só 2 times, né? 2 clubes que vivem essa situação, né? Só 2. Este ano serão Vasco e Bahia. Exatamente. Eu acho que esse cenário de reconstrução do Vasco, ele não é simples, e mesmo com a transformação em SAF e esse aporte que chegou, leva tempo para conseguir se construir um time verdadeiramente competitivo. Mas é um recado bem claro, que muitos clubes às vezes pensam, e a torcida de muitos clubes às vezes pensa, transformar em SAF é a solução. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é só vir a grana, não é só transformar em SAF, não é só encontrar alguém que compre o clube. Precisa ter muito conhecimento técnico e contar com profissionais que tenham conhecimento, sim, de mercado de futebol e do próprio futebol em si. Isso é difícil de encontrar, não é simples. Então, acho que essa caminhada do Vasco, ela caminha, sim, é uma gestão séria que caminha para uma evolução, mas ela precisa se aperfeiçoar ainda. Esse caminho, ele é demorado, é natural que o Vasco vá a passos curtos, né, um degrau por vez, mas ainda assim tem que olhar para essa temporada com uma cabeça bem fria, de avaliação, sim, no que deu errado, por que o Vasco avaliou mal o mercado, montou errado esse grupo, e quais são as valências que podem fazer, né, nos jogadores esse time campeão. Ser competitivo é muito legal e é essencial, mas para o Vasco voltar a estar numa competição continental, vai precisar mais do que ser competitivo, vai precisar, sim, de um bom futebol. Consequência já teve, né? Hoje de manhã foi comunicada a demissão do Paulo Brax. Ele não é mais o executivo de futebol do Vasco. E a permanência do Ramon Dias não está garantida. Aí já não é mais por parte do clube, né? Imagino que o desejo seja ficar com o treinador. Ele é que não foi muito assertivo na entrevista coletiva que deu depois da partida. Vamos ouvir esse trecho aí. Cuando llegué acá hubo un momento que decía que Vasco no iba a bajar. Y esa promesa, la verdad, la cumplimos. La cumplió el club, la cumplió los jugadores, la cumplieron el entrenador, los ayudantes, todo el mundo, y por eso nos sentimos orgullosos. No tiene que pasar nunca más por esta situación. Nunca más. Es un gran club, es un gran equipo. Estamos muy felices de lo que hicimos, así que contentos. Hoy estamos disfrutando un momento muy lindo y seguramente después en el futuro vamos a ver. Y este fue un desafío importante para mí y para mi cuerpo técnico. Queríamos demostrar nosotros que podíamos trabajar en Brasil. Y creo que ese optimismo que tenemos, esa mentalidad, es lo que nos transmite a hacer cosas que se puedan conseguir, que se puedan realizar. É um treinador que deu boas entrevistas coletivas também nessa passagem pelo Brasil, né? Ontem ele bateu na mesa de brincadeira, né? Para repetir o gesto que ele fez quando ele disse originalmente o Nova Bahar, né? Que virou até meio que um lema da torcida do Vasco. Ok, Ramon, ok. Depois deu Suou um litro certinho. Mas eu acho que a postura do Ramon, ela é muito responsável pelo Vasco ter escapado do rebaixamento. Ele blindou muito bem o vestiário, ele entendia que o time era limitado e foi na base da confiança. Eu também. Eu continuaria. Então, e ele tem contrato. O Ramon tem contrato, mas deu uma risadinha ali meio misteriosa no... Tá todo mundo muito enigmático, né? El futuro vamos saber. Essa vai ser a próxima frase. Mas esse período é assim, né? Esse período é assim. Tem que ver agora o que a SAF, o que o futebol vai oferecer para ele de condição para melhorar o elenco. Lógico que o Vasco tem que melhorar o seu elenco para não passar por isso. Apesar de ser um time mais competitivo nas mãos do Ramon Dias, mas para um voo mais alto e de acordo com a história do Vasco, ele precisa ir ao mercado no ano que vem. Acho que ficou uma lição também já num primeiro ano tenso para a SAF do Vasco, assim como foi um primeiro ano tenso para a SAF do Bahia,
para a SAF do Curitiba, em cima do que a Jéssica falou, é isso. Não é nenhuma garantia, não. E é um início de processo de reconstrução, normalmente de uma estrutura com problemas. O que a SAF do Vasco assumiu foi um pacote com muitos problemas, mais até do que a gente viu no caso do Bahia. E o grupo do Bahia tem um grupo com mais expertise em futebol para lidar com essas situações, que é o Grupo City. A SAF do Vasco ainda gera muito questionamento, muita dúvida sobre a experiência que esse grupo tem para tocar um projeto no futebol. Então, mas vai ter que ter um segundo ano aí mais equilibrado, mais robusto, ver como é que vai ser essa parceria com o Pedrinho, o novo presidente, até que ponto o Pedrinho vai ter voz, né, nas decisões do futebol, porque há toda uma limitação ali prevista em contrato da participação do presidente nas decisões do futebol, gerido pela SAF. Então, essa estrutura vai precisar de uma mexida ali nas placas tectônicas para dar um pouquinho mais de solidez ao Vasco no ano que vem. Muito bem. E como vocês disseram que o torcedor tem direito de comemorar, bom, quem somos nós para decretar os direitos do torcedor aqui? Não é isso, né? Não é isso. A gente está separando as coisas. Uma é o momento da alegria por ter permanecido e a outra é uma avaliação um pouco mais... né? Gestão, né? Racional, né? Do que foi o ano do Vasco, do que tem sido essa década do Vasco, enfim. Olá, torcedores aficionados. A última rodada do Campeonato Brasileiro nos presenteou com um espetáculo emocionante em São Januário. O Vasco, em uma vitória histórica por 2-1 sobre o RB Bragantino, conquistou não apenas 3 pontos, mas também a permanência na elite do futebol nacional. Vamos explorar os momentos marcantes dessa partida decisiva. O confronto começou com Paulinho abrindo o placar para o Vasco na etapa inicial. Contudo, Léo Ortiz, do RB Bragantino, empatou o duelo no segundo tempo. A reviravolta veio com Serginho, que marcou o segundo gol para o Vasco, garantindo a vitória e afastando os temores do rebaixamento. Com esse triunfo, o Vasco chegou aos 45 pontos, assegurando a 15ª colocação na tabela do Brasileirão. Por outro lado, o RB Bragantino, estacionando nos 62 pontos, manteve-se na 6ª posição, garantindo uma vaga na próxima edição da Libertadores. E agora, torcedores, o que acharam desse capítulo emocionante da temporada? Compartilhem suas opiniões nos comentários, discutam os destaques do jogo e suas expectativas para Vasco e RB Bragantino. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e ativar as notificações para mais análises esportivas. Até a próxima!